passámos pelo pior nesta pandemia, não é? No que diz respeito, foi muito agreste, foi muito mau os efeitos da pandemia nas instituições, nas IPSS, nos lares e em todo o lado, mas aparentemente já passou o pior, os mais velhos já estão todos vacinados. Qual é o ponto da situação neste momento? O que é que está a ser feito e o que é que falta fazer? Antes de mais, obrigada por esta oportunidade para poder falar daquilo que é o trabalho da UDIPS, não é? Que já tem uma história e uma presença forte no Distrito de Santarém, tem a sua sede precisamente no local onde nos encontramos, Concelho de Santarém, onde temos a nossa sede. Podemos dizer que os tempos nas nossas instituições, que correm diferentes respostas sociais, não é? Da infância, juventude, da deficiência aos idosos, possa ter serenado. Podemos dizer, o pior já lá vai e o melhor está por vir. O pior já lá vai, eu acredito que sim. Agora, que o melhor está por vir, já não. Nós ainda não temos uma vacinação concluída, a taxa de vacinação ainda não é de sucesso, porque se é verdade que nas instituições com resposta social da ERPI, é a estrutura residencial para pessoas idosas, vulgarmente chamado LAR, estará completa, as segundas doses já foram dadas, algumas foram adiadas porque quando houve surto teve que se adiar no tempo essa dose. Agora, nas respostas da infância e juventude, nós não temos vacinação dada. Na deficiência, nós não temos a vacinação dada. E pense na incoerência disto. Enquanto que no lar de idosos, os idosos estão institucionalizados, portanto, eles não saem, numa instituição que dá resposta a crianças, a jovens, que têm que ir por ordem paternal às suas famílias, tu não tens ninguém vacinado. Tu não tens os profissionais vacinados. E vão às escolas também? Vão às escolas, não estão vacinados. E com a deficiência é exatamente a mesma coisa. Porque estamos a falar dos profissionais, não é? Dos profissionais. Estamos a falar dos profissionais. E acaba por ser uma certa incoerência quando tiveste uma medida que foi conhecida que se vacinou os professores. Sim, pela mesma razão. Pela mesma razão, a comunidade escolar, não é? E menos compreensível é porque depois tu pensas assim, então, mas há respostas sociais da infância e da juventude que foram vacinados. É comum encontrar isso. Isso aconteceu quando as instituições têm diferentes respostas sociais e os colaboradores estão nas plataformas comuns, ou seja, eu posso ter uma instituição que dá resposta na infância e na juventude e no apoio à terceira idade e eu vou aproveitar de vacinação. Mas as respostas isoladas no apoio a crianças e jovens em deficiência, tu não tens ainda a vacinação. Isto é um primeiro ponto preocupante para o nosso setor. O segundo ponto tem a ver com a saúde mental, não é? Naturalmente, porque nós tivemos um ano muito intenso, portanto há um desgaste muito grande dos nossos profissionais, a mão de obra é insuficiente. O grande drama de quem nos tutela, a Segurança Social, que teve essa percepção clara, é que quando de um surto, tu querias pessoal para trabalhar e não tinhas. E daí a solução muitas vezes foi as pessoas fazerem 12 horas, turnos de 12 horas. 12 horas a cuidar de pessoas. 7 dias da semana. É esgotante. Continuas a não ter é que os profissionais ficaram lá a viver. Sim, no início, lembro-me disso. Que ficavam 15 dias, faziam, para também evitar um pouco a contaminação. Era também o ir e vir, não é? Exatamente. Aquele receio de agora vai e volta, vai se contaminar. Isso hoje está esbatido. Mas não deixa de haver um tempo de incoerência, porque nós tivemos recentemente uma atualização da norma, por parte da DGS, que não faz lei. Norma é norma, é uma orientação. Sim. E é de uma incoerência absoluta. Eu dou um exemplo. Portanto, um idoso que tem um esquema vacinal completo, se tiver uma saída de 24 horas, regressa com teste negativo e não vai fazer um isolamento. Mas então, a ser assim, como é que nós podemos permitir que eles possam ir à casa dos seus familiares, sem qualquer controle? Que quando regressa à instituição, essa mesma norma exige que todos os profissionais continuem a usar o quê? Máscara. EPIs. Isto não faz sentido, porque o idoso, quando se desloca à casa dos seus familiares, tu não tens um garante de que estarão lá todos com máscara. Mas tu exiges isso à instituição. Repara, numa instituição em que tu tens um controle daquilo que possa ser feito, a norma exige o uso dos EPIs. Depois, faz cair toda essa exigência com as saídas dos idosos às suas famílias, que tu não controlas. Ou não vão mandar um trabalhador a acompanhar cada idoso na visita à família. Pois. Portanto, isto é de uma incoerência. Na visita à família, se houver uma refeição, não há máscara, de certeza. Precisamente, e não tens um controle. Nós, por exemplo, na maioria das instituições, aquilo que estamos a fazer, ainda a semana passada tivemos um webinar precisamente para divulgar estas boas práticas, aquilo que recomendamos é, porque atenção, assista às famílias, uma coisa muito importante, e que nós não podemos descuidar.
as famílias ficaram desconfiadas. E é legítimo, só quem nunca teve ninguém institucionalizado. A visita que se fazia antes do Covid, as famílias corriam a instituição toda. Iam ao quarto do seu idoso, abriam os guarda-vestidos para ver se estava arrumado. É legítimo, às vezes perturbava. Para quem está com o profissional. Mas é legítimo, é o espaço do seu familiar, querem ver como é que ele está a ser tratado. De repente as portas fecham-se. Não pode mexer em nada, para não contaminar. Não entra, fala ao telefone, faz videochamada. Então tem que ser também aqui um período de transição em que tu tens de pôr no papel da família. E aquilo que foi a nossa proposta e a nossa proposta de adequação é a família tem que entrar na instituição, mas sob vigilância. Faça-se uma refeição na instituição, mas a instituição monitoriza a distância. Tem um profissional a entregar a comida. Vigia. Não é longe do nosso olhar. Porque tu não tens ainda a população toda vacinada. Um idoso vai a casa com quem é que ele contacta? Com netos. Não estão vacinados ainda. Os filhos ainda não estão vacinados. As faixas etárias, como nós sabemos, estão a ir agora aos 65 para baixo. Tu não tens ninguém vacinado. O teu idoso vai visitar essas pessoas, correndo o risco de uma reinfecção. Porque a vacina não está a pôr a pessoa totalmente imune. A vacina introduz anticorpos. Por acaso ela vir a ter um contacto com o vírus, pode ter ali uma memória de... E previne as formas mais graves da doença em 95, 96%. Se tens patologias... Sim. A vacina pode não te, efetivamente, livrar daquilo que seja uma consequência da nossa... A pandemia continua a ser um problema nos idosos, tudo isso. E, portanto, estamos numa situação... É como eu digo, o pior já pode ter passado, agora adequar os tempos àquilo que são as normas. Eu acho que a coisa mais complicada é, de facto, as exigências que quem nos tutela faz, a saúde e a segurança social, que não são coerentes. E depois é exigências em que sentido? Continuamos a exigir a existência de equipa espelho, que os trabalhadores não se cruzem uns com os outros. Isto é impensável. Então, se já temos um esquema de vacinação, porque é que nos exigem um cuidado de não ter uma contaminação? Deveríamos estar mais libertos disso, e isso é muito incoerente. Por outro lado, as pessoas, nós não temos recursos humanos suficientes, continuamos com esse problema. E a questão do Covid afastou também, no que é ofertas de emprego diz respeito, já era difícil, o mais difícil é ocupar agora estes lugares, porque as pessoas não querem ter um contacto com um possível vírus, não é? Acabam por ficar arredadas, acaba por ser... Nós já tínhamos dificuldade em ter incentivos para atrair pessoal qualificado. Com a pandemia ficou muito mais difícil. Esses são os principais problemas. Fazer aqui também esta situação do problema da saúde mental. Tivemos as pessoas isoladas imenso tempo. Sim. As instituições viviam muito também, sempre a apelar que os familiares apareçam, havia as festas, havia toda uma série dessas coisas. Isso ainda não se pode fazer. Como é que vocês lidam com esta questão? Porque as pessoas precisam de facto de um escape, de algumas alegrias, de algum convívio, do convívio humano. Eu acho que tem que lá estar. Temos que ter a capacidade de ter o bom senso. Não sou defensora de passarmos para um extremo. Não vamos de um extremo ao outro. Para já nem sequer temos capacidade para tal. Nós não podemos ir de um ano de total ausência de afeto para muito afeto. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer por ordens de segurança, naturalmente, mas também porque o nosso estofo mental está muito aquém disso. E então, tem sido a nossa posição, eu enquanto dirigente e representante do DIPS temos transmitido isso mesmo, vamos introduzir as coisas de forma gradual. Não vamos também ficar colados, ainda não temos toda a gente vacinada e aqui não entra ninguém. Não, nós temos que abrir as portas. Nós temos que, agora, de uma forma pensada. Por exemplo, permitir 15 em 15 dias um familiar entrar dentro da instituição. Como? Como é que controla-se isso? Faz a medição da temperatura e é a instituição que coloca o EPI, a máscara. Porque nós sabemos que muita gente usa a mesma máscara várias vezes. Não é? Quer dizer, eu acho que quem diz que não, sabemos que sim. Basta darmos uma voltinha no supermercado e estar atentos ao aspecto de certas máscaras, pela cor. Portanto, eu ainda não conheci máscaras verdes sem ser as de pano, mas quando eu vejo uma branca e uma azul, não é? Úmidas até, eu penso assim, este homem, esta mulher não me confere qualquer proteção com aquela máscara. Então, a meu ver, porque nós não controlamos os que entram com os seus EPIs, a instituição, uma forma de se proteger é põe a máscara, quando a pessoa entra, desinfeta as suas mãos, mede a temperatura, faz um controle que tem que ser feito, mas permite a entrada num distanciamento dos restantes idosos
sossega a família, sossega aquele familiar, está a ver o seu idoso ali sentado, ele existe, ele está vivo, ele respira, está bem. A tal refeição, também. Agora, não vamos a querer fazer festas e fazer ajuntamentos, não é? Porquê? Porque ainda não há a segurança do quê? De que, fazendo essa festa, daqui por 15 dias não tens um surto de Covid. E depois, quem é o responsável? É o dirigente. Isto, porque é que eu estou a dizer isto? A norma é uma norma, não faz lei. Os dirigentes, com a equipa técnica, é que têm que se sentar, fazer um plano de contingência e dizer por que linhas se querem cozer, sempre pensando no bem-estar coletivo e com os recursos que tenham. Porque, atenção, é muito fácil eu dizer assim, façam visitas, como foi inicialmente, e criem um espaço próprio, e tenham uma divisória. Mas eu posso ter um edificado que não me permita fazer isso. Se eu não o fizer, eu não estou a incumprir, eu estou a cumprir com aquilo que é o meu edificado. E isso tem que ser acautelado. Ou seja, eu não posso ter uma ânsia de querer dar resposta a uma necessidade afetiva de um familiar, passando por cima de uma questão de segurança, que por muito que eu queira, eu não a consigo contornar, eu não tenho edificado. Outro exemplo, a norma manda que quando tu tens infectados, tens que os apartar, portanto tem que ficar em quartos diferentes. João, as nossas instituições, na sua maioria, têm os quartos por tipologia, duplos, triplos, e não têm muitas outras divisões. Esta divisão não foi possível ser feita. Isso não faz de cada dirigente um criminoso, pelo contrário. Ele agiu com o edificado que tinha. Agora, o que é importante é que fique escrito, tanto como dos alertas que nós demos, os planos de contingência não podem ser copy-paste. Um plano de contingência não é para pôr lá conceitos nem circuitos. O plano de contingência é isto: diagnosticar quais são os nossos pontos fortes, pontos fracos. Uma análise, SWOT quase, de edificar. Temos esta capacidade, não temos esta. Perante uma situação de surto, podemos localizá-los para ali. Para ali não podemos. Fica em plano de contingência que não temos recursos suficientes. Porquê é que isto é importante ficar no papel? Porque há uma coisa que já está a ser retomada, e bem, pela Segurança Social, que são as ações de acompanhamento, que ficaram suspensas. Eu posso dizer que nós tivemos a semana passada na webinar 70 instituições que estiveram online, só 2 é que tinham tido ação de acompanhamento. Durante o ano de 2020 não houve ações de acompanhamento, que são o quê? São dois técnicos da Segurança Social, de uma forma preventiva, vão às nossas instituições para quê? Para ver se nós cumprimos com os itens. Assim. Isso não aconteceu no ano 2020, mas vai acontecer agora. E a checklist e a exigência da Segurança Social não baixou de nível. Pelo contrário, porque como agora eles pensam, têm o esquema vacinal completo, têm os EPIs, qual é que é o motivo para não cumprirem? E, portanto, o alerta que nós damos aos nossos dirigentes que nos representam é preto no branco, pôr no papel o que tem e o que não tem. E não tem não é porque não querem comprar e não gastar dinheiro. Se não tem, ou porque não têm recursos financeiros, ou porque não têm edificado que permita, têm que contemplar isto. Porquê? Porque quando uma possível inspeção ou ação de acompanhamento provam no escrito que não fizeram, não foi porque não quiseram saber, não tinham condições para ser feito. Porque, João, há muita coisa que não é feita porque não há condições para se fazer. Por muito que venha na lei ou numa orientação. Não há hipótese de ser feita. Não há. As instituições têm as suas tipologias trancadas àquilo que foi aprovado em licenciamento. Não são enfermarias no hospital. Nem nunca poderiam ser. E tratou-se sempre as estruturas residenciais como se fossem serviços de saúde. Não são. É estrutura residencial. É uma residência. Mas exigiu-se isso. Vai haver agora no PRR, no Plano de Resiliência e Recuperação, dinheiro para adaptações no setor social, vai haver uma série. E uma das coisas também foi uma descoberta, entre aspas, que foi feita dos lares ilegais. Sim, a realidade já toda a gente sabia e falava-se, mas ficou mais à mostra, não é? Sim, mas os lares ilegais estávamos a falar da tipologia das casas, não é? Muitos deles estão em apartamentos ou em moradias. Sim, mas não é possível fazer uma adaptação para que aquilo cumpra com aquelas regras todas. A minha opinião, e é uma posição que tenho defendido e que defendo, e isto, pronto, se chegasse a quem de direito era fantástico. Não se tem uma discussão séria sobre os lares ilegais. Porquê? Porque quando se quer discutir isso, resvalamos sempre para esses extremos. Os bandidos, existem lares ilegais porque existem 2 tipos de pessoas. Famílias que procuram e empresários, eu vou chamar, que se põem a gente a escolher ter. Ponto. Portanto, uma coisa não existe sem outra, não é? Portanto, não se pode aqui, quando eu vejo
idosos que são retirados e depois vemos na comunicação, pobrezinhos, ninguém fala das famílias. As famílias foram lá ver as condições e colocaram-nos lá. É verdade que existe alguém, um empresário que quis abrir isso. Uma forma de se combater isso passa precisamente pelo teu licenciamento. Tu atualmente, tu exiges em licenciamento exatamente a mesma coisa para quem quer ter 10 como para quem quer ter 30. Erro. Eu posso querer ter só 10. Porque é que não se cria uma legislação intermédia, um licenciamento intermédio que facilite precisamente a atuação para quem quer ter 10? Tudo aqui já tiravas da sombra muitas destas situações que estão a esta luz ilegais. Porque de facto a exigência que há para licenciar 30 é muito grande para quem quer ter 10, ou 6, ou 8. Portanto, pelo contrário que uma solução intermédia era desde logo uma solução. A outra coisa, portanto, não é, como falam muitos, fechar, aliás, e há lares ilegais que têm boas condições, os seus edificados estão adequados. Agora, atenção, se nós que estamos legalizados respondemos perante uma segurança social e temos responsabilidades, estes também têm que o ter, têm que dar a sua conta, não pode ser só ficar à sombra e não dar estas respostas nem se responsabilizarem pelas coisas. Só que eles aproveitam-se, escondem-se, lá está, nesta ausência de legislação que eles envolvem, é muito difícil, é muita burocracia. Então, mas se nós temos esta resposta, porque é que não tiramos um argumento a estes clandestinos para dizer assim, não, podes licenciar com 10 e agora pagas as tuas contas e faz e põe exatamente na mesma medida que quem está aí em 30. Pronto, isto é um ponto. O segundo ponto, que é uma coisa que também importa ser discutida, nós temos agora está em marcha um PARS, portanto depois de um PIDAD, de um PH, temos agora um PARS e repara, continuamos numa linha de construção de lares, não é? Aqui o nosso distrito tem muitos projetos, designadamente o Concelho de Santarém. Não é, a resposta para o futuro não está na construção de mais lares, é o apoio domiciliário. E aqui, enquanto Presidente da UDIPS, aliás, foi logo uma linha da nossa candidatura, é que a institucionalização não tem que ser a solução, tem que ser uma opção. Nós temos que conseguir construir uma sociedade, isto leva muito tempo, sei que é urgente que se pense nisto, em que eu, quando chegar a uma idade de 70, 80, que é Deus que sim, eu diga assim, eu quero continuar em minha casa. Porquê? Porque eu sei que há um lar que virá à minha casa, eu não quero ir para um lar porque não tenho ninguém que venha cuidar de mim. Isto não pode ser a solução para a nossa velhice. Sim. E é o que tu tens hoje, porque muita gente não permanece hoje nas suas casas por dois motivos. Primeiro, porque não tem, lá está, o apoio diário e noturno. Alguém que vá fazer higiene, alguém que lhe dê medicação ou alguém que lhe dê alimentação. Segundo problema, obstáculo arquitetónico. Porque enquanto temos saúde, nós não temos noção do que é a dependência de uma cadeira de banho. Eu gosto muito de uma banheira, mas uma cadeira de banho não entra numa banheira. Não. É um poliban. E que não tenha um relevo, porque senão a cadeira vai empenar. Só esta barreira arquitetónica. Tu não fazes uma higiene e um banho a um idoso que tenha ainda na sua casa de banho uma banheira, um poliban com uma pedra alta. Sanita. A mesma coisa, tem que ter uma sanita adaptada. Porquê? Porque se já está com a sua mobilidade condicionada, precisa ter as barras de apoio para poder fazer essa transição. Portanto, tínhamos que fazer duas coisas. Apostar numa equipa de pessoas, disponibilizar uma equipa de pessoas e multidisciplinar, não é só lá ajudante de ação direta portanto, fazer a cama de lavar, deixar os medicamentos e a marmita. Não, fisioterapia, animador, portanto, uma equipa multidisciplinar e, por outro lado, trabalhar as barreiras arquitetónicas do edificar. E o idoso permanecia até à morte na sua casa com os serviços com dignidade. Quem quer ir para um lar ou para o MERPI? Escolhe ir para um lar e para o MERPI. Agora, tu neste momento não tens isso. Nós não temos isso, não temos uma opção. Portanto, isto é um debate que pede muita reflexão e, a meu ver, ação. Porquê? Porque tu não produzes pessoas qualificadas de um dia para o outro. Sim. Isto leva-nos àquele problema inicial que eu tenho conta, que é a falta de mão de obra qualificada. É algo que a educação tem que cruzar urgentemente. As escolas profissionais, politécnicos, nós temos que urgentemente Formar gente, capacitar gente para isto. Porque os idosos da manhã somos nós. Somos nós. Há escolas profissionais com esses cursos? Mas não tem. A escola profissional do Ribatejo? Sim, tem, EPTR tem. Mas não é suficiente, não é? É natural, não é? As pessoas, os jovens vão, principalmente os que agora temos, vão muito pelas multimédias.
quer ir cuidar de pessoas. E repare, quando eu digo pessoas de idosos, jovens com deficiência, crianças, não é? Nós estamos aqui a falar de respostas sociais que correm, não é só os idosos, não é? Mas a deficiência precisa tanto de resposta. E a deficiência é gritante e daí a necessidade de lares, porque os que são os seus cuidadores estão a ficar velhos. Quem é que vai cuidar deles? É uma preocupação. Quem é que cuida deles? E tu não tens pessoas, não estás a formar pessoas com esse desejo de cuidar dos outros. Depois dirás, então, mas qual é a remuneração? Porque a remuneração tem que ser um fator. É baixa, não é? Uma ação direta é ordenado mínimo. Isso é com mais o insuficiente. subsídio de turno. De facto, é mas é insuficiente. trabalho de turnos. É insuficiente, não é atrativo. Não é atrativo. Não é atrativo. E por Devia ser mais muito que se faça aqui a discussão de vou sempre parar ao mesmo, fator remuneratório. É o fator remuneratório. E depois atrás das pessoas menos qualificadas. Pois. Atrás das pessoas que não têm outra coisa senão ir para um lar. É o trabalho. Então veio aqui porquê? Porque não tenho mais nada. Isto não é a melhor das respostas quando depois uma família pergunta, então, mas o meu pai e a minha mãe é bem cuidada. Sabes a que isto está a obrigar todas as instituições a ter procedimentos tão apertados, estar sempre em cima, com ações de acompanhamento aos próprios trabalhadores. E depois tens desvios, tens situações de abuso, de negligência, vês como uma coisa vai dar à outra. Sim, pois. Porque tu não tens as pessoas mais qualificadas. E podemos apostar em planos de formação, sim, mas há vocação. Trabalhar com pessoas pede vocação. Não é qualquer pessoa. Eu costumo dizer, qualquer pessoa pode chegar lá e fazer. Qualquer pessoa pode chegar a uma instituição com deficiência mental e fazer o trabalho. Ou com idosos e fazer o trabalho. Com crianças institucionais e fazer o trabalho. Mas fazer e estar é completamente diferente. Porque fazer é bastante para uma linha de montagem. Se estiveres numa fábrica a enlatar salsichas, a pôr as tampas nos frascos, é fazer, não tens que lá estar. Com pessoas tu tens que ser e estar e fazer. Porque é vocação, é pessoa, a pessoa sente o que tu sentes. Uma pessoa com deficiência sente se está a ser bem tratada ou não é porque é deficiente. Um idoso sente quando é bem tratado, porque sabe que a pessoa que está a tratar ele gosta de tratar dele. E quando isto é retirado, esta equação, o trabalho é feito, mas não se está lá. Não se é pessoa, é um profissional que executa. A terminar, pedir a caracterização, a união das IPSS do Distrito de Santarém, quantos sócios têm, quantas instituições fazem parte e que universo é que abrange, não é? Portanto, não é só idosos. Não. Nós, portanto, temos do Distrito de Santarém, que é enorme, é um distrito enorme, mesmo muito grande, muito diversificado. Pensar em Salvaterra de Magos e depois Ferreira do Zezer, Mação, nada a ver, não é? E temos 186 associadas. 186 associadas, contemplamos a maioria, portanto, das instituições, e é um setor que vai... E não conta as misericórdias que tem. Não, as misericórdias têm... Tem a união das misericórdias. Exatamente, nós estamos a falar mesmo das IPSS. Só IPSS. Só IPSS, 186. Estamos a falar de 186 casas que prosseguem uma missão que é do Estado. 186 casas que prosseguem uma missão que é do Estado. O Estado diz assim, façam lá a minha parte. Façam vocês. E de respostas sociais variadas, o apoio à infância e à juventude, a deficiência. Os lares das raparigas, aqui de Santarém, são associados. Estão integradas nos LINs, lar de infância e juventude, sim. Temos a saúde mental, temos a APPA. CDM, dos deficientes, sim. Também, da saúde mental, desde a incluir, a FARPA, trabalho na saúde mental. Trabalho na saúde mental. Sim, e depois temos a terceira idade, sim, com respostas dentro da terceira idade, o apoio domiciliar, o centro de dia e depois as estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, 186 casas que dizem ao Estado, nós fazemos por vocês, mas com uma contrapartida que está aquém, muito aquém. A meta de um custo por utente, neste momento que o Estado nos dá, deveria de ser de 50%, está nos 30%. É com participação. É uma das lutas, uma reivindicação junto à CNIS, onde temos assento, e que se pede essa atualização, porque efetivamente está aquém, apesar de atualizações que se fazem em protocolos, mas tudo subiu, o salário mínimo foi atualizado.
Não houve atualização na proporção do protocolo. A área de atuação, portanto, nosso objetivo realmente é capacitar os nossos dirigentes. Esse é um papel. Porque uma casa é de cima para baixo. O exemplo tem que vir de cima. A profissionalização dos dirigentes é muito importante. Tens instituições em que os seus orçamentos rondam 900 mil, 1 milhão de euros. Isto não é uma gestão doméstica. Pois. Isto não pode ser gerido de uma forma doméstica. Mas, claro, muitos estão em regime de voluntariado. Como é que tu podes exigir uma boa gestão? Que o fazem, muitos dirigentes estão a fazer, mas é uma responsabilidade. Porquê que não há profissionalização disso? Porquê que não se profissionaliza? Porquê? Porque ainda temos este problema de o terceiro setor tem que dar prejuízo. O terceiro setor tem que fazer caridade. Não, se o Estado tomasse de ponta com a atualização correta, com apoios suficientes ou outras formas de financiamento, podemos ter o terceiro setor com uma alavanca de empregabilidade com muito mais qualidade do que aquilo que neste momento tem. Quando a exigência da sociedade sobre nós é enorme. Mas ninguém faz omeletes sem ovos, apesar de já me terem dito que há vegan, não há ovos vegan. A verdade é que nós respondemos a exigências da sociedade que não temos essas contrapartidas por parte de quem nós recebemos a missão de cuidar dos outros. E isso é lamentável, mas temos que lutar por isso. O trabalho da União das IPSES do Distrito de Santarém neste momento está mais centrado nos profissionais e que ações é que vocês estão a desenvolver? Nós fazemos uma coisa que eu acho que é extraordinária, que é, damos apoio jurídico. Nós temos uma consultora jurídica, a doutora Filipa, e faz o apoio jurídico aos nossos dirigentes, através de e-mail, consultas, neste momento porque é online. Porquê? Porque o calcanhar daqueles das instituições é a questão jurídica. Porque muitos dirigentes desconhecem as questões jurídicas e depois põem-se por caminhos apertados, ou então porque às vezes não têm as melhores soluções. Nós disponibilizamos uma consultora jurídica. É um serviço de apoio jurídico gratuito, portanto faz parte da cota que a associada paga. Formação profissional, apoio técnico. Formação profissional para os funcionários? Sim, funcionários, dirigentes. Sim, diversificado. Vocês têm feito muitas ações? Sim, muitas. Tem sido, aliás, é a aposta também para ser nossa receita, é a formação profissional num custo mediano. Nós não praticamos valores que outras empresas, nós é sempre muito abaixo. Porquê? Porque também temos que atender à realidade das nossas instituições. Mas procuramos trazer sempre os melhores formadores. Procuramos sempre que sejam pessoas do terreno com conhecimentos efetivamente teóricos. Porquê? Porque falar para o terceiro setor não é debitar teoria. Tu não capacitas dirigentes se debitares apenas teoria. Tem de ser ao encontro também do que eles precisam naquele momento. Depois tens uma diversidade. Tu tens dirigentes que têm a 4ª classe, outros terão licenciatura de 12º, mas todos estão no mesmo barco. Tu tens de ter um discurso para eles. Tu tens que adequar aquilo que são entendimentos e soluções numa só linguagem que chegue, que satisfaça um licenciado como alguém que tem a 4ª classe, não é? E nós trabalhamos essa componente da comunicação e isso acaba por trazer um retorno de satisfação e de confiança e credibilidade. E claro, queremos consolidar a nossa imagem, somos de credibilidade, a informação que passamos é credível e queremos muito que as nossas associadas saibam que nós estamos com elas nos seus problemas. Prova disso, e ainda há 15 dias, semana passada, quando partilhámos com mais Ribatejo a questão da vacinação, foi fruto desse contacto. Uma associada fez-nos chegar muito a lamentar-se que tinha miúdos que tinham ido a casa e ela continuava sem vacinação, a instituição dela é inadmissível. E a Sónia levou esses problemas à Segurança Social aqui do Distrito para que... Como levámos da abertura do centro de dia, como levámos na altura, quando foi a primeira fase de vacinação, não quiseram vacinar o SAD, o Serviço de Apoio Domiciliário, que são os que andam na rua, como é que eles não eram vacinados? É impensável. E, portanto, procuramos levar aqui soluções, a pressão dos médicos, por exemplo, também algo que estamos a fazer, os médicos que estão no centro de saúde, que não recusam sair aos lares, às estruturas residenciais de pessoas idosas. É uma guerra que há com a saúde, aqui uma guerra. É aqui um atritozinho, quando já há uma pronúncia, é um problema da Segurança Social com a saúde. Havia uma norma, mas ela foi esclarecida. A Ministra da Saúde disse que não tem de ir. Mas não vale. Não vale como, por exemplo, dou-te um exemplo tão claro como podemos fazer coisas de forma tão simples. Já solicitámos porque é que os nossos idosos, as crianças e quem tenha jovens e utentes na área da deficiência, porque é que não se faz marcações em dias específicos no centro de saúde só para eles? Era tão simples, porque olha, a carrinha da instituição tinha a sua marcação
ia apanhar os que são de centro de dia, de apoio domiciliário, não ficavam à espera e aquele dia era de resposta ao terceiro setor. O centro de saúde, à terça-feira, das 9 às 5, terceiro setor que atendia. Fechou. Não, a carrinha vai à terça, tem que sair à quinta, tem que ficar lá à espera, estão lá outras pessoas que nada têm a ver. Nós fizemos esta proposta tão simples. Não traz custos para ninguém, pelo contrário. Ganhamos em tempo, em qualidade e no serviço. É uma questão de organização, não é? É reafetar os recursos existentes, que é uma coisa que os bons gestores dizem, que é maximizar os recursos existentes, não é? Com eficácia, eficiência e economicidade. É os 3 E's. Mas pronto, continuamos na luta, não é? E isto leva-me mesmo ao início da nossa conversa. Exigimos tanto destas 186 para servir tão bem, que se calhar exigimos às entidades erradas. Temos que exigir junto daqueles que legislam e nos governam. Não estou a desresponsabilizar as instituições, ok? Que se leia bem aquilo que eu estou a dizer, até porque eu sou uma defensora, responsabilização dos dirigentes. Mas, de facto, neste cenário de pandemia, caiu-se muito sobre as instituições, desconhecendo-se que há sobre estas 186 no Distrito de Santarém uma tarefa muito ingrata de fazer muito com pouco. Mas isso só pode mudar quando aqueles que nos governam, que legislam para nós, que estão à distância de um gabinete, venham ao terreno e percebam como é que isto funciona. E assim terminamos. Obrigado, Sónia.